Paz do Senhor, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Queria compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você e desejo e oro para que o Espírito Santo esteja fortalecendo todos nesse momento de crise, nesse momento de ansiedades e preocupações, como nós temos falado aqui através desses vídeos. Que Deus edifique a sua fé, a sua vida, não só através desses recursos, mas também através da sua vida com Ele, do seu relacionamento íntimo com Deus. Eu queria compartilhar com você hoje o texto da Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 25, até o capítulo 33, conta a história de Jacó. E que essa história possa nos ensinar e nos fortalecer em algumas coisas. A história conta que Jacó, ele desde o início, ele é conhecido na Bíblia como aquele que tem o seu nome mudado para Israel. Só que até chegar lá aconteceu várias coisas na vida dele. Primeiro ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Depois ele consegue articular para tomar a bênção da primogenitura, que era o direito de todo filho mais velho daquela época, de ter uma maior parte, de administrar aquilo que o pai deixava. E ele o fez, ele arquitetou junto com a sua mãe Rebeca e conseguiu se passar pelo seu irmão Esaú quando ele foi receber a bênção do seu pai Isaac, que já estava muito idoso e enxergava muito mal. Além disso, ele conseguiu negociar o direito com o seu irmão mais velho através de um prato de comida. Isso fez com que ele precisasse fugir e fosse morar lá nas terras do seu tio Labão. Ali ele trabalhou por muitos anos, aproximadamente 20 anos ele ficou ali e se casou, primeiro com a filha mais velha de Labão, Lia, e depois se casou com a outra filha, Raquel. E ele prosperou, ele cresceu no tamanho da família, cresceu em suas propriedades e bens. Isso gerou conflitos que fizeram com que ele precisasse sair dali, ir embora dali, porque a situação já estava insustentável entre ele e o seu sogro. E ele volta para sua terra, mas agora ele precisa encarar aquilo que ele deixou para trás. E ele tem medo daquilo que poderia acontecer, ele entra em crise. Assim como nós estamos vivendo um tempo de crise, Jacó teve a sua crise também, e ele criou um plano para lidar com o seu irmão Esaú, que vinha ao seu encontro com 400 homens, ele não sabia o que poderia acontecer, e ele ora e ele clama a Deus. Mas o que é interessante é que num determinado momento, no capítulo 32, ele se encontra sozinho. Ele está sozinho e ao querer atravessar um vale, o vale de Jaboque, ele se encontra com outro homem, um homem misterioso, e eles lutam porque esse homem não deixa ele passar para o outro lado, e eles lutam a noite inteira, e Jacó então segura e agarra esse homem, não deixa que esse homem vá embora, até que essa pessoa toca na coxa de Jacó e não permite então que ele continue lutando. Ali Jacó fala: olha, eu não vou deixar você enquanto você não me abençoar. Naquele momento, o homem misterioso pergunta para Jacó, fala: qual é o teu nome? Ele fala: você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar agora Israel. E então ali ele tem um encontro profundo com Deus, no meio da sua crise, no meio do seu dilema. E então eu aprendo que nós também temos a oportunidade. A crise se torna então uma oportunidade para que a gente possa ter um encontro mais profundo com Deus. O que é muito relevante é que até então Jacó, ele conhecia o Deus dos seus antepassados. Ele conhecia o Deus do seu avô, do seu pai, mas ainda não tinha o Deus como seu próprio Deus. E ali ele teve essa experiência de aprofundamento, de senso da presença de Deus. E eu penso que nós também temos a oportunidade de, na crise, nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus, sairmos dela ainda mais conscientes de que Deus é, de fato, presente e é o nosso Deus. Além disso, eu penso na história de Jó.
Jó era um homem justo, temente a Deus, um homem que inclusive oferecia sacrifícios a Deus em favor de seus filhos. Porém, ele passa por toda uma experiência de dor, de crise, de perda. E ao final dessa experiência ele aprende uma lição valiosíssima, que ele declara nas seguintes palavras: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar, os meus olhos viram a Deus. Então que seja uma experiência essa crise de nós vermos Deus, enxergarmos Ele na nossa vida, nos conduzindo e nos abençoando inclusive. Mas o que precisa ficar claro é que Deus nos abençoa não nos nossos termos, mas Ele abençoa-nos nos seus termos. Um outro ponto importante dessa história está no capítulo 33, que é o desfecho dela. Jacó se encontra com seu irmão. Jacó cria um plano, ele envia os seus filhos, as suas esposas na frente, envia presentes para Esaú, a fim de aplacar uma possível ira do seu irmão. Mas não é nada disso que acontece. O seu irmão, eles se aproximam, eles se abraçam, eles se reconciliam. E é uma frase muito interessante no versículo 10 desse capítulo, que é o que Jacó fala para Esaú. Fala assim: ver a tua face é como ver a face de Deus. O que eu aprendo, meus irmãos, que na crise eu posso ter a oportunidade de ver também a face de Deus na vida daqueles que estão perto de mim. A crise é uma oportunidade de nós revermos os nossos relacionamentos, de nós revermos aqueles que nós passamos mais tempo agora. É a forma de nós nos redescobrirmos os relacionamentos. E não só isso, mas também é a oportunidade de enxergar a face das pessoas, enxergarem em nós a face de Deus. Que você seja a face de Deus para a vida de outras pessoas. Que nós possamos ser a face de Deus num mundo em crise. Que nós possamos transmitir a esperança que temos em nós, em nossa vida, através do Espírito Santo. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E eu digo para você que essa história acaba muito bem. Mas mesmo que as nossas histórias não estejam acabando bem, que nós nunca venhamos nos esquecer do que aconteceu com Jacó naquele vale. Ali ele se encontrou com Deus. E ali Deus o abençoou. Deus manifestou a presença dele na vida de Jacó. E isso é algo que não muda. A presença de Deus nas nossas vidas. A graça e a misericórdia dele sendo derramada em nós, de maneira que nós não imaginamos. Então que Deus nos abençoe e nos ajude através da sua palavra. Um grande abraço, fiquem com Ele.